Boa noite. Novamente estamos aqui juntos em mais um estudo do livro Vozes de Alerta, do Projeto Espiritizar. Lembramos que as gravações têm ficado disponibilizadas no nosso canal no YouTube e tanto você pode assistir os estudos anteriores, como esse de hoje que estará disponibilizado a partir de amanhã no nosso canal no YouTube. Então hoje a temática é Espírito de Paz, que é o capítulo 6 do livro Vozes de Alerta. Vamos aqui fazer a nossa introdução com o texto do Espírito Emmanuel, extraído do Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: O discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Um comentário inserido por Emmanuel do texto bíblico de João capítulo 16, versículo 33, que aqui vamos compartilhar algumas observações. Primeiro, Emmanuel aqui nos chama a atenção, a reflexão, o fato de que, ao tomarmos conhecimento do Evangelho do Cristo e nos sensibilizarmos por seus ensinos, desejando ser seguidor fiel, Emmanuel aqui chama de discípulo fiel. Ele contextualiza essa expressão no seguinte fato: a consciência de que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. É interessante o enfoque inicial que Emmanuel fala sobre dever, porque só na medida em que nós passamos a tomar consciência da nossa parte eterna, o nosso espírito, que temporariamente reveste-se de uma roupa nas suas experiências encarnatórias e que, independente de estar no corpo ou fora do corpo, há leis divinas que regem a vida, leis morais, cujo entendimento, respeito e dever em estarmos atentos a elas significarão paz, equilíbrio, felicidade possível para todos os filhos de Deus. E é exatamente por isso que Emmanuel disse: o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, chamando inclusive a nossa atenção para um fator dos mais importantes, que é a forma com a qual nós utilizamos as horas, os dias e a existência física que nos foi emprestada pelas leis divinas. Nós temos deveres a cumprir em todo momento da nossa vida. Mas esses deveres, a partir do nosso envolvimento com o Evangelho do Cristo, deixam de ser pesados ou difíceis e passam, na verdade, a serem sinônimos de plenitude, de felicidade e de paz. E é por isso que Emmanuel, logo em seguida, diz: conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Como é isso? É porque, tal como a referência do Evangelho de João 16:33, que narra aquela passagem bíblica
na qual o Cristo diz a seus discípulos: eu vos deixo a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dar, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa paz que Jesus compartilha, comunga com seus discípulos, ela não tem a ver com a realidade do mundo material, do mundo exterior a nós. Nós poderemos e estaremos enfrentando lutas, dificuldades, problemas no dia a dia, comuns a toda criatura humana. Mas se de fato tivermos nos deixado penetrar pelo Evangelho do Cristo, nós teremos estabelecido dentro de nós mesmos um nível de serenidade e de harmonia que não é afetado e nem é atingido pelas perturbações e desequilíbrios do mundo material, do mundo exterior. Continuando, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, como dissemos, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Analisemos um pouco só essas últimas frases. O luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Esse luminoso caminho se estende portas adentro de nós mesmos. É o resultado do trabalho do autoconhecimento, do autodescobrimento, de nos termos percebido como espíritos em uma caminhada eterna de progresso e evolução. Esse caminho luminoso também se estabelece na medida em que a revelação e o conhecimento espiritual da vida deixa a claridade e a luminosidade fazer-nos perceber necessidades e imperfeições, problemas e conflitos que trazemos do passado e que agora, sob a luz renovadora do Evangelho do Cristo, nós somos chamados a resolver de uma vez por todas. E o caminho é um só, é a prática do bem, da caridade, da vivência dos ensinos trazidos a nós pelo Cristo. E é isso que estabelece esse luminoso caminho da tranquilidade fundamental em nós mesmos. E com essa introdução nós iremos adentrar-nos no tema de hoje, Espírito de Paz, do livro Vozes Alerta, que começa dizendo-nos o seguinte. É o capítulo 6 que nós estaremos analisando nesta noite. O trabalho de internalização dos ensinos recebidos em regime de disciplina e sinceridade representa para todos os aprendizes oportunidade impostergável no aproveitamento dos segundos. E com ela nós vamos iniciar os comentários desse capítulo, que destacamos pela sua importância. Nós não estamos seguindo uma cronologia de análise de todos os capítulos da obra Vozes Alerta, mas estamos fazendo uma seleção daqueles que particularmente nos chamam mais atenção para um estudo, para um aprofundamento como esse que estamos tratando aqui. Quando o texto diz o trabalho de internalização dos ensinos recebidos, se refere a algo que normalmente só acontece na doutrina espírita. Até antes de termos tido a oportunidade
do conhecimento da revelação espírita, entendíamos as religiões ou doutrinas religiosas como o estabelecimento de um conjunto de regras ou de ensinos que diziam respeito a uma atenção, obediência ou a um conhecimento deles como fundamental para nos agregarmos a determinadas religiões. Mas com a doutrina espírita é diferente. Com o espiritismo e a iluminação que ele projeta sobre o Evangelho do Cristo, nós somos chamados a internalizar os ensinos, trazê-los para dentro de nós. Nós não somos chamados a uma percepção externa de regras de conduta para um esforço de obediência, que normalmente é gerador de hipocrisia e de falsidade. Porque o comum da criatura humana, quando lhe é passado ordens e deveres, é de se ela está sendo vista ou se ela pode sofrer alguma consequência por não obedecer, ela faz. Mas não é essa a obediência proposta pelo Evangelho do Cristo. Como o apóstolo Paulo já houvera dito, é que com Jesus as leis divinas deixam de estarem inseridas em tábuas de pedras e passam agora a estar dentro, no coração do homem, daqueles que são chamados a tornarem-se seguidores do Cristo. E a doutrina espírita, endossando plenamente esse conceito de Paulo, propõe para nós a internalização. Nós temos que, a partir do momento do contato, do conhecimento do Evangelho do Cristo e da análise da revelação espiritual que a doutrina espírita traz, nos sensibilizarmos e trazermos esses ensinos para dentro de nós. Porque ao fazermos esse esforço de interiorização da doutrina, nós nos habilitaremos a vivenciar e a exemplificar como uma atitude natural decorrente de uma natureza nova que está sendo construída dentro de nós. Essa é a diferença capital. Representa para todos os aprendizes oportunidade impostergável, não adiável, no aproveitamento dos segundos. No final desse texto, nós somos chamados a estar atentos ao aproveitamento máximo dessa nova maneira de viver, de perceber, de contextualizarmos neste mundo de provas e expiações, sem perdermos o alicerce e a base do Evangelho do Cristo. Prossigamos. Trazemos arquivada no perispírito a somatória das experiências transatas, que se manifestam em forma de clichês mentais ou conflitos, ademoestações íntimas ou agradáveis expressões de bem-estar, dependendo do que realizou o espírito imortal em suas múltiplas experiências. Aqui nós somos chamados a entender as dificuldades que normalmente surgem na vivência
desse evangelho, que na verdade, como dissemos, deve emerger naturalmente, espontaneamente, na nossa maneira de ser e de agir no dia a dia. Mas não nos causa nenhuma surpresa os testemunhos que qualquer um de nós já pode facilmente ter tido, dos embaraços e dificuldades que surgem para naturalmente colocarmos hábitos renovados, condicionamentos novos, harmonizados no Evangelho do Cristo, passando a ser a nossa verdadeira natureza. E o texto aqui ele é bem claro. A causa maior dessa dificuldade é devido aos arquivos, às memórias do nosso passado encarnatório e que estão no perispírito, no corpo espiritual, fazem parte do chamado inconsciente profundo e que muitas vezes se manifestam em clichês mentais ou conflitos. Eis o problema. Há demonstrações ou advertências íntimas ou agradáveis expressões de bem-estar. Porque dependendo da carga de desarmonias e de problemas que criamos em encarnações passadas, nós estaremos sendo alvo do despertamento desse nosso inconsciente de envolvimentos, de impactos, de atitudes precipitadas que muitas vezes nos causam sofrimento e que são um resultado desastroso das complicações que andamos semeando no nosso passado kármico, no nosso passado espiritual. Por isso o texto diz aqui no final, dependendo do que realizou o espírito imortal em suas múltiplas encarnações. Naturalmente, se tivéssemos tido nas últimas encarnações vidas em harmonia com as leis divinas, na vivência do bem e da caridade, quando estivéssemos agora de volta à Terra, não estaríamos sendo palco da imersão desses conflitos. Mas, naturalmente, teríamos, como o texto aqui cita, expressões de bem-estar, demonstrações agradáveis, mas não o que normalmente acontece, que é o resultado de traumas complexos, desarmonias íntimas e que muitas vezes tem um peso muito grande sobre cada um de nós. Em face dessa realidade essencial que todos somos chamados a reconhecer em nós mesmos, surge o ensejo de estudarmos a nossa posição evolutiva pelas tendências que trazemos. Aqui a gente vai notando o encaminhamento lógico desse tema, porque esse tema tem a ver com a paz do nosso espírito. E os caminhos que vão delineando essa realização passam por essa necessidade indispensável de autoconhecimento e de explicação das dificuldades que normalmente surgem na caminhada evolutiva de qualquer um de nós. Voltando ao texto, em face dessa realidade essencial, essa realidade que tem a ver com o nosso passado encarnatório, que todos somos chamados a reconhecer em nós mesmos, surge um ensejo
de estudarmos a nossa posição evolutiva, pelas tendências que trazemos. Então, é fundamental para o nosso progresso, para a aceleração da nossa caminhada evolutiva, o trabalho atento de perceber determinadas tendências que trazemos, atitudes quase que instintivas e que muitas vezes podem ser desastrosas e que é o resultado do nosso passado espiritual. Perceber e analisar essas tendências é indispensável para estudarmos a forma ideal de construir sob desequilíbrios e problemas que houvermos causado no nosso passado. Prosseguindo. O espírito imortal, que com as habilidades da inteligência já consegue iluminar os sentimentos, aperfeiçoando o consciente, pode utilizar-se da própria aflição ou conflito para descobrir quais caminhos trilhou e como reparar as tendências que lhe atormentam. Realmente, meus irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina que nos leva à busca do autoconhecimento, para podermos melhorar com mais eficiência. E por isso o texto diz: o espírito imortal, que com as habilidades da inteligência consegue iluminar os sentimentos, aperfeiçoando-se de forma consciente, pode utilizar-se da própria aflição ou conflito para descobrir que caminhos trilhou ou que tipo de espírito andou sendo no seu passado encarnatório. E também os meios de reparar as tendências que lhe atormentam. Essas tendências que, de fato, nos atormentam, elas poderão e deverão ser trabalhadas, canalizadas, transcendidas. E nós estaremos vendo isso aqui ainda durante esse estudo de hoje. Essas tendências não significam que o espírito lúcido de hoje vá se comprometer com maiores desenganos, à semelhança do ontem, mas indica que as experiências expiatórias e provacionais já realizaram o seu papel. Vamos entender isso aqui para encaixar bem a maneira pela qual o texto vai nos levar ao trabalho ideal de aproveitamento das tendências, dos conflitos que nós trazemos do passado. O primeiro ponto importante que está aqui nesse texto é quando diz o seguinte: essas tendências não significam que o espírito lúcido de hoje vá se comprometer com maiores desenganos. Então não é porque eu, você, qualquer um de nós percebe dentro de si uma tendência, por exemplo, que poderia levar ao roubo, ao adultério, a determinado vício, que nós estejamos à mercê e fragilizados para se por uma dessas trilhas. De maneira nenhuma. O fato de percebermos essas tendências dentro de nós é sinal de que nessas áreas nós já andamos envolvidos e já sofremos o bastante. E por isso ainda trazemos
marcas de subsídios delas, que devem servir para nós de placas de advertências, de possibilidades de nos conhecermos melhor, para melhor crescermos, não para estarmos repetindo erros. Como o texto diz, a semelhança do ontem, mas indica que as experiências expiatórias e provacionais já realizaram o seu papel. Então, a lembrança dessas tendências é sinal que a gente já quebrou a cara bastante no passado e que já sofreu consequências disso no mundo espiritual e que não está agora para repetir de novo erros que teremos todos os meios eficazes de não mais repetir, desde o próprio conhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. Cabendo, a partir deste momento, a atuação consciente e voluntária do ser, a fim de iluminar completamente as energias obscuras que ainda permanecem no âmago da consciência. Então, o que nos cabe é atuarmos conscientemente sobre esses aspectos da nossa personalidade para, de forma eficaz, na escolha de novas condutas e de novos hábitos, termos certeza de que por esses caminhos do passado já foi o bastante. E não temos agora nem necessidade, nem razão nenhuma para sofrer novamente. No final diz aqui, a fim de iluminar completamente as energias obscuras que ainda permanecem no âmago da consciência. Então, na medida em que nós, de forma consciente e ativa, trabalhamos esse esforço de autoconhecimento, nós estamos projetando luz sobre essas energias obscuras e abrindo os meios ideais para a canalização, para a sublimação delas. Grandiosa é a sabedoria do Criador, que nos fixa ininterruptamente aos atos desequilibrados do passado, até que tenhamos pago o último ceitil, iluminando todas as marcas e desenganos que porventura ainda trazemos no íntimo. Então, o texto aqui destaca de que esses resquícios de lembranças são possibilitados pela sabedoria divina, porque eles servem para nós como balizas de advertências, para que de uma vez por todas não venhamos mais a cair nesses erros do passado. Por isso é que, mesmo depois de ter sofrido as consequências, ter resgatado os problemas que determinadas atitudes nossas criou em vidas passadas, nós, ao reencarnarmos, ainda trazemos subsídios no inconsciente disso que ficou lá para trás, justamente para que não erremos mais. Essa é a razão. A lei de misericórdia, apoiada pela lei de justiça, permite-nos exercitar a lei de amor a nós mesmos.
agindo conforme a lei de caridade para com as demais criaturas. Esse texto bem sintético, ele tem uma importância grande nesse estudo que estamos realizando. É de que a própria experiência encarnatória é o resultado da misericórdia divina e que nos permite, através da reencarnação, o exercício da lei do amor. E esse amor tem que começar a partir de nós mesmos, na medida em que nós cuidamos e zelamos para não estar repetindo erros, na medida em que nós trabalhamos o esforço de autoconhecimento para nos tornarmos mais sensíveis ao amor que vem das leis divinas e para que, em seguida, possamos compartilhar desse sentimento com os outros. É imprescindível a qualificação do nosso auto-amor através do nosso auto-encontro para que, em seguida, possamos, de fato, compartilhar um nível mais elevado desse sentimento com as outras pessoas. Dóceis e benevolentes são os espinhos na carne, quando aprendemos a observar e compreender a vontade do Criador em nossa vida, manifestando sempre o seu amor soberano, para que não nos detenhamos nas atitudes insanas e nas culpas eternas. Então, de fato, na medida em que espiritualmente nos abrimos à sensibilidade ao Evangelho do Cristo, dificuldades e problemas que ainda estejamos a passar na Terra tornam-se circunstâncias e eventos que conseguimos superar, ultrapassar de forma mais branda, menos dura, com menos sofrimentos. Por isso o texto diz: aprendemos a observar e compreender a vontade do Criador em nossa vida. Então, esse aprendizado de observação e de compreensão facultará com que, mesmo estando nós em um mundo de provas e expiações, possamos usufruir o máximo de felicidade possível ao Espírito aqui encarnado. Que, conforme diz o Livro dos Espíritos, é a posse do indispensável em termos materiais e a consciência de dever cumprido em termos espirituais. Qualquer um de nós que tenha consciência em paz, a consciência do dever cumprido, e tenha a posse do indispensável, é candidato a usufruir o máximo de felicidade que o mundo de provas e expiações pode oferecer. Voltando ao texto, manifestando sempre o seu amor soberano para que não nos detenhamos nas atitudes insanas e nas culpas eternas. Porque é o seguinte, meus irmãos, se não estivermos trabalhando o despertamento espiritual em nossa vida, se não estivermos abrindo o nosso conhecimento à percepção da nossa verdadeira natureza de espíritos imortais, nós seríamos candidatos a reiteradas repetições de erros, de vícios e de crimes. É exatamente por estarmos agora no nível de maturidade espiritual que se abrem portas e janelas para esse despertamento nosso, que nós temos todas as possibilidades de sair
dessa roda de repetições de vícios e de erros e de acertarmos os passos com as leis do Criador. Vamos aqui para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. A paz de espírito, portanto, está justamente na vivência desse espírito de paz, que é a consciência tranquila, sublimada dos conflitos e aflições, e inteiramente fiel aos deveres da alma. Como havíamos citado, a referência ao Livro dos Espíritos sobre o que é indispensável à possibilidade de felicidade, mesmo no mundo de provas e expiações, e lembramos da consciência do dever cumprido e da posse do indispensável, sem que com isso deixemos de ter dificuldades ou problemas, conflitos e aflições, inteiramente fiel aos deveres da alma. E aqui tem esse ponto, essa frase final, para que nós entendamos bem a questão. Enquanto não estamos bem conscientes e sensíveis a seguir as leis morais da vida, ao Evangelho do Cristo, que são os deveres da alma, quando isso não ocorre, nós vivemos submersos ou submetidos ao mundo de conflitos, dentro de nós e fora de nós. Dentro de nós pelo nosso passado encarnatório, cheio de desequilíbrios, de crimes e de problemas. E fora de nós, que é o mundo de provas e expiações. Então, só quando nós resolvemos, de uma vez por todas, alinhar a nossa vida com o Evangelho do Cristo, é que a paz e a felicidade possíveis na terra se abrem para nós. Não querendo isso, voltamos a dizer, que deixemos de ter doenças, problemas e dificuldades, mas eles estarão submetidos à vontade do nosso espírito, e não o nosso espírito submetido às vicissitudes e mudanças de um mundo de provas e expiações. É essa a questão. E quando isso vai se delineando, a paz de espírito se estabelece dentro de nós. A simbologia do mestre, dormindo tranquilamente no barco, enquanto a agitação febril da tempestade se fazia amedrontadora, é um convite à compreensão da verdadeira paz na consciência, e que nunca é ausência de desafios, mas a profunda serenidade, mesmo diante dos mais pesados conflitos. Vejam bem como é esse fato. É uma referência àquela parte na qual Jesus está com os discípulos no barco, começa a haver uma mudança, uma tempestade se instala, os discípulos se agitam, o mestre está dormindo e eles despertam Jesus às pressas porque estavam à beira de afundar o barco. E Jesus, calmamente, ordena que as águas se acalmem. Essa figura que está, essa figura de linguagem, e ao mesmo tempo uma lição dada por Jesus e que está registrada no Evangelho, tem a ver com essa paz de consciência no mundo de provas e expiações. De fato, nós só poderemos estabelecer um nível de harmonia, de bem-estar mental, emocional e espiritual dentro de nós, se tivermos nos abertos à renovação propiciada
pelo Evangelho do Cristo e mostrada a nós, agora, pelo Consolador que o Mestre nos trouxe através da doutrina espírita. E é com esse entendimento que nós estamos aqui encerrando esse estudo dessa noite. Lembramos que o livro Vozes Alerta faz parte do projeto Espiritizar Série Mediúnica. O próximo estudo que nós iremos ter abordará a temática do capítulo 8, que tem o título Docilidade Mediúnica. Agradecemos a todos, compartilhem esse vídeo aí no Facebook. Também pedimos para que visitem nosso canal no YouTube e assistam a outros estudos. Muita paz para todos.